Então, vamos lá. Então, olha, o personagem está numa festa, né? E aí ele fala, só um trechinho, ele fala assim: um grupo se mantinha afastado da dança. O dono do navio, Filbert, e sua família, todos trajando cinza e preto. Os protestantes eram um grupo parcialmente secreto. Todos sabiam que eles existiam e podiam apontar quem eram, mas ninguém comentava nada a respeito. Mais ou menos como acontecia com os homens que amavam outros homens. Os protestantes não proclamavam suas crenças, porque seriam torturados até renunciarem a elas ou queimados na fogueira, caso se recusassem. Quando eram perguntados sobre a religião, davam respostas evasivas. Iam às missas católicas, como a lei obrigava, mas aproveitavam cada oportunidade possível para se oporem às canções indecentes, padres bêbados e vestidos decotados. E não havia nenhuma lei contra as roupas sem graça. A roupa sem graça eram as roupas sérias que eles usavam, né? Então, é um livro que toda hora está falando de como os protestantes eram, como os católicos eram, e como foi difícil a rainha Elizabeth assumir, a Elizabeth I assumir, contar com apoio, porque ela era simpatizante dos protestantes. E aí isso aí vai culminar lá naquele conflito que eu contei para vocês quando a gente começou a falar do barroco, tá? Que é a noite de São Bartolomeu. Então, vida que segue. Agora nós vamos voltar, então, para o Gregório de Matos. E como eu estava mostrando para vocês, Gregório de Matos foi um artista da época que mais compartilhou, que mais se assemelhou dentro da literatura, né, da língua portuguesa, ao período de conflito, que o barroco era esse conflito entre o teocentrismo, o antropocentrismo, entre a liberdade de pensamento e o medo da Igreja Católica, o conflito entre o que é mundano, o que é celeste, o perdão e o pecado, enfim. Ele traz tudo isso. E a aula passada nós chegamos a ver alguns dos seus poemas. Agora, hoje, eu vou continuar aqui assim que eu conseguir. Vamos lá. Eu acho que é aqui que eu quero. Todo mundo está vendo esse soneto Nosso Senhor. Esse soneto, a aula passada nós já fizemos, certo? Aí, vamos ver outro. O que acontece, gente? Esse também é religioso. Lembra que eu falei para vocês? O Gregório de Matos tem uma poesia religiosa, uma poesia lírica. Essa poesia lírica também reflexiva. Ele vai ter uma poesia poética, desculpem, política, de cunho político, e satírica, e erótica, tá? Então, quando a gente pega dentro da poesia religiosa dele também, é muito interessante nós percebermos que ele vai mudando a conotação dele, vai mudando o tom dele. Se nós pegarmos aquele primeiro soneto que eu li para vocês, a aula passada, que nós lemos, que ele fala assim, eu pequei. Lembram disso? Que eu falei para vocês? Fala, eu pequei, tá pecado, pequei. Mas não é porque eu pequei que eu não preciso do seu perdão. Porque se eu pequei, porque eu sou pecador, você também se faz mais Deus, se faz melhor, você precisa me perdoar para provar que você é bom. Então, no fundo, ele colocava ali, a questão do racional, né? Aí, o que acontece é que a gente percebe na linguagem do Gregório de Matos, principalmente na religiosa, uma mudança em alguns sonetos. Então, nós temos esse soneto dele que é totalmente irônico, eu acho, de cunho religioso, mas irônico, né? Ele vai mudando. E em alguns sonetos, quando ele vai fazendo mais para o final da produção dele, ou mais para frente, existe um tom de arrependimento, existe um pedido de perdão mesmo, tá?
Aí eu trouxe outro aqui para vocês, olha. A Cristo nosso Senhor crucificado, estando poeta na última hora da sua vida. Então, percebam como ele vai mudando, como esse tom aqui já é diferente, tá? Ó, vou deixar vocês tontinhos um pouco. Não, não vou rodar a tela. Mas lembram daquele soneto que eu li ontem, né? Li a aula passada. Olha esse. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso e cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo o meu pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Então vejam a mudança de um soneto para outro, tá? Vou rodar só um pouquinho aqui, ó. Quando a gente vem aqui nesse soneto, o tom é diferente. Lembram? Eu pequei, Senhor, mas não pequei pecado, que da vossa da tua clemência eu tô dispensando a sua clemência, né? Porque lá na escritura sagrada, o Senhor falou que eu vou atrás da ovelhinha que se perdeu. Eu sou essa ovelha, então não queira perder nessa ovelha a sua glória, vem me resgatar. Você não é bonzinho? Eu sou pecador. Então ele tem esse tom. Nesse outro aqui, ó, já mudou o tom. É como se ele estivesse mesmo na sua última hora de vida e existisse um tom de arrependimento aqui. Olha, você, né, meu Deus, que está pendente, que está na cruz, pendente de um madeiro, ele está pendurado, né, na cruz. E dessa lei que eu protestei tanto durante a vida, é nessa mesma lei que eu protestei que eu estou morrendo. Eu estou morrendo constantemente, firme e inteiro. Animoso é no ânimo, mas não no sentido de estar feliz, assim, de estar morrendo, sem contestar. É exatamente nessa lei que eu tanto contestei durante a vida que eu me vejo agora morrendo. Constantemente, firme e morrendo por inteiro. Mas é nesse momento, né, por ser esse último momento da minha vida, nesse momento último, porque eu vejo a minha vida anoitecer. Aqui eu coloquei para vocês, olha, é um eufemismo, né, para a morte. A vida anoitecer, na verdade, ele está vendo o fim dele próximo, né? É meu Jesus a hora de se ver a brandura de um pai, manso e cordeiro. Olha, agora, nesse último momento da minha vida, é nesse momento que eu preciso encontrar esse pai que é manso, que é cordeiro, que vai me perdoar. Por que você vai me perdoar? Porque o seu amor é muito grande e meu delito também, o meu pecado também. O seu amor é grande, o meu pecado também. Só que o meu pecado pode ter um fim. A partir do momento que eu morro, meu pecado tem um fim. Mas se você me perdoa, o meu pecado também tem um fim. Ó, de novo, a contradição, né? O meu pecado tem fim, o seu amor é infinito. Tá? Mais uma vez, ele, ó. E aí ele coloca, olha, meu pecado pode ter fim a partir do momento que o seu amor, que é infinito, me perdoar.
né? Colocar um fim no meu pecado. Colocar um fim no meu pecado, porque a minha vida está se esgotando, mas colocar um fim no meu pecado a partir do momento que você me perdoa. Esta razão é no sentido de esta lógica, esse pensamento. Se eu confio nesta lógica de que você põe fim no meu pecado porque o seu amor é infinito, pensando assim, é que esse pensamento é que faz com que eu confie que por mais que eu tenha pecado neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Olha aqui, ele confessando o conflito dele durante a vida. Ele confessando esse conflito entre o crer, o pecar, o acreditar numa vida eterna, o querer viver a vida terrena. Então, ele mesmo coloca que, apesar desse conflito, ele espera ser salvo, tá? Por quê? Porque o amor é infinito, o amor de Deus é infinito e supera uma vida de pecados, porque a vida é efêmera, né? Aí nós temos outros, eu peguei os principais, tá, gente? Para vocês entenderem a linguagem, o porquê do cultismo. A voz correndo voa braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero lir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Isso aqui é importante. Existem vários pontos importantes nesse soneto, tá bom? Então, eu vou lá. Posso ir, gente? Acompanhe, tá dando certo, né? Alguém tem alguma dúvida? Lembra que se tiver dúvida, interrompe, tá? Deixa eu ver aqui, tá tranquilo, blá, blá, blá. Tô ouvindo bem, beleza? Quero ver eu saber voltar agora pro Paranauê. Oh, meu Senhor. Voltei, gente? Vocês estão compartilhando comigo? Então, vamos lá. Se não tiver, vocês falam, tá? Olha só. Esse soneto é bem bacana. Primeiro, olha. A voz, braços sagrados. Olha que legal que eu tenho aqui em termos de gramática. Quando ele fala a voz correndo voo, braços sagrados, esses braços sagrados estão caracterizando, estão identificando esse a voz. Que a gente sabe que ele está se referindo a Deus ou a Jesus, correto? Nós colocamos, na verdade, Jesus, porque são braços sagrados, cruz sacrossanta, está falando de Jesus. Braços sagrados, nesse caso, a voz correndo voo, braços sagrados, ele está chamando Jesus de braços sagrados. Seria como se fosse um vocativo. Mas, na verdade, quando ele fala braços sagrados, ele não está falando dos braços, ele usa os braços. Ele evoca a imagem dos braços para falar de quem? De Jesus, ou a parte pelo todo. Isso é uma figura de linguagem. A metonímia, parte pelo todo. E aí ele vai colocando as ideias opostas. Nessa cruz sacrossanta, descobertos, ok.
que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Olha isso. Cravados, cravos são os pregos, concordam? Aqui eu tenho a dualidade, e por não me castigar, eles estão cravados. Por você ter vindo à terra para me salvar, é que você foi crucificado. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que ele vai jogando com a emoção e o físico. Esses braços abertos, a imagem que nos vem à mente são os braços abertos na cruz, concorda? Mas quando eu falo assim, nossa, eu te recebo de braços abertos, o que, que eu quero dizer? Eu estou falando da emoção. Você me recebe de braços abertos. O que é receber alguém de braços abertos? É receber alguém feliz, é receber com alegria, é receber sem julgamento, é receber com acolhimento. Não é verdade? Então ele fala assim, olha, quando ele fala dos braços abertos, ele joga a emoção. E por não castigar-me, estáis cravados. Você foi pregado. Então ele joga aqui, ó, a emoção com o físico. Legal, né? A vós, divinos olhos eclipsados, de novo, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, atento, estão atentos, e por não condenar-me estáis fechados. Mais uma vez, divinos olhos eclipsados, a voz divinos olhos. Ele vai evocando as partes de Jesus Cristo. Ele começa pelos braços, aí ele fala dos olhos eclipsados, os olhos estão fechados. Esses olhos de Cristo estão fechados de tanto sangue, de tanto, né, machucado. E aí ele pega o físico. Mas olha, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estás despertos, você está atento, você não fechou os olhos para me perdoar. Mas mais uma vez, por não condenar-me estáis fechados. Foi de novo para o castigo físico. Por quê? Porque você veio para me salvar, porque você se tornou homem, você foi castigado. Então, ele vai sempre da emoção para o físico, da emoção para o físico. De novo, agora olha que legal. A voz pregada os pés, já foi para os pés. Por não deixar-me, porque você não abandonou, porque você não foi embora, porque você não foi para o céu, porque você não ficou lá, porque você veio para cá, você tem os pés pregados. Sangue vertido para ungir-me, para me purificar. Cabeça baixa na cruz para me chamar. Né? Como se Cristo estivesse lá chamando, amigo. E aí? Se mexeu ou não? A voz lá do patente, quero unir-me. Ao seu lado, eu quero ficar e eu quero me unir. A vós, cravos preciosos. Aí são os pregos, né, que a gente fala. Eu quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Esse daqui é uma técnica que ele usa, que eu comentei com vocês. Ele fecha a ideia, tá? Essa técnica se chama recolha. Isso aqui é importante, isso aparece em alguns vestibulares, já apareceu. É quando ele joga a ideia e aí ele recolhe no último verso. Você vê que ele vai falando, ele é o deixar, o ungir, o chamar, e aí ele fala aqui, ó, do unir e do atar. Então ele quer ficar unido e atado e firme. Então essa técnica de
lançar a ideia. Às vezes tem uns que eles lançam ao longo do soneto todo e fecha no último verso, ele conclui a ideia. Então, esse poema é muito bem construído, né? Ele joga aqui as características, o físico versus a emoção. E ele coloca, ele resume que justamente então ele conta que, olha, Jesus sofreu todo esse martírio, porque na verdade ele não foi embora, ele ficou para me salvar. E ao mesmo tempo que ele está com os braços crucificados no físico, né? Porque ele me perdoou, ele não me castigou, ele está com os braços abertos para me receber. Ao mesmo tempo que ele foi ferido e os olhos estão fechados de tanto sangue, de tantas lágrimas, esse olhar dele está atento para me perdoar. Ao mesmo tempo que os pés dele estão pregados justamente porque ele não foi embora, porque ele ficou, esses pés, ele ficou, então ele pôde chamá-lo, ele pôde ungir, ele pôde se unir a ele. Enfim, ele vai jogando sempre o físico e a emoção, tá? Nós temos aqui a metonímia, nós temos as ideias contrastantes. Se vocês repararem aqui, olha, no documento, tá vendo que tem marca de que tem algo errado aqui, ó? Condenar-me, deixar-me. Não sei se vocês repararam, ó. Castigar-me. Por que o documento aqui, o Word, na verdade, coloca isso como algo para chamar a atenção? Né? Como se fosse um erro. Não é isso que ele está assinalando? Esse grifo aí não é meu. Isso aparece mesmo só um detalhe aqui, um recheinho para vocês. Em língua portuguesa, lembra da colocação pronominal. E de acordo com a nossa língua portuguesa, esse pronome aqui, ó, o me, vou pôr até verdinho aqui para nós. Por causa desse não, no nosso português, né, o português brasileiro, deveria ser por não me castigar, tá? Por isso que vocês estão vendo esse sinalzinho aqui, tá? Mas nós estamos falando de um poema, obviamente, ele usa o que for melhor, e segundo, aqui é português de Portugal também, tá? Embora Gregório de Matos tenha escrito aqui no Brasil, ele tem esse português mais antigo, né? E aqui, atualmente, o correto seria o que nós chamamos de próclise. Só recheando aqui para a gente lembrar que uma coisa sempre puxa a outra. A mesma coisa aqui, aqui e aqui, porque é uma linguagem popular. Por que os outros permitem? Porque não tem nada que atrairia essa próclise. Tá bom? Bora lá. Entenderam o lance desse poema? Esse daqui eu li para vocês na semana passada, né? Esse do todo. Ah, não li, mas li sim. A parte sem o todo não é parte, é todo. Isso aqui a gente já foi, né? Esse daqui é mais um que eu gostaria de mostrar para vocês, tudo bem? Depois eu vou mostrar uns que são mais eróticos. Deixa eu ver. Ai, Constância dos Bens do Mundo. Tá, então bora lá. Estão cansados? Posso continuar aqui? Aí nós temos aquelas, né? Nem espera responder. Aí nós temos aqui, olha, os desenganos da vida, metaforicamente. Então vamos lá. Na verdade, aqui nós já temos um soneto, um poema, mas deixa eu ver. Boa noite, demorei, mas cheguei, desculpe o atraso, blá, blá, blá. É só tirar o hífen, Sandra? Não, Sandra, não é isso, não. Você está falando do meu... Oh, meu pai.
tô gaga, da correção que eu fiz aqui, não é isso não, ó. Eu passei ele para antes do verbo. Ó, aqui eu tenho o verbo, depois o pronome, certo? E aí o Word está acusando, está falando, ó, tem alguma coisa errada aqui, dá uma olhadinha aqui, tá? É claro que aqui no poema não está errado, tá tudo certo. Mas por que o Word tá acusando? Porque na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, quando nós temos a palavra não e nós queremos usar o pronome junto com o verbo, esse não é como se ele atraísse. Então eu falar assim, não castigar-me, jogar esse pronome depois do verbo seria incorreto na linguagem da norma culta. O correto é por causa desse não, ele faz assim, ó, vem aqui para frente. Então o correto é por não me castigar. Se você perceber, ó, vou tirar essa rabisqueira aqui para ficar mais claro para vocês. Quer ver só? Sem cores. E sem cores. Um amor de verão. Isso aqui não tem que rolar. Esse pentelho aqui, peraí. Nada a ver aqui esse físico com esse negócio, tá? Não sei porque que tá isso aqui. Mas tudo bem. Não é isso aqui que eu quero mostrar. Oh, Jesus. Dai-me paciência. Com os braços abertos, não castigar-me. Então, vamos lá. Olha só. Alguém está perguntando se é só tirar o hífen. Não é não. Tá? Então, eu tenho assim, ó. Não castigar-me. Esse me está depois do verbo. Concordam? Está reclamando aqui. Por que ele está reclamando? Porque esse me está em lugar incorreto de acordo com a norma culta do nosso português. Por quê? Porque quando eu tenho esse não, Sacro Santa Cruz, aqui. Quando eu tenho esse não, o pronome tem que ficar pertinho do não. Então, ó, vou pôr ele aqui para vocês verem. A hora que eu coloco ele para cá, ó, por não me castigar, viu? Ele veio para frente. Aí o Word não reclama mais. Por quê? Porque tá certo. Sacaram? Foi só uma observaçãozinha que é importante aí, eu acho importante, tá? A gente vai fazer uma aula, gente, também, sabe do quê? Aqui vocês vão aprender em português, mas a gente precisa fazer uma aula de figuras de linguagem, que a gente vai usar muito aqui na literatura, tá? A gente vai retomar isso. Então, esse aqui nós lemos a aula passada, e esse aqui, tudo bem? Beleza? Respondido? Vou aqui para ver. Beleza, beleza? Aí. Valeu. Imagina de nada. Vou voltar. Voltei. Agora, olha, esse poema aqui já pertence à poesia reflexiva, tá? A poesia que fala da vida e tal. Olha só, desenganos da vida humana metaforicamente. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, suca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção da fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas, ó a técnica de recolho, mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau
Ferro a planta, tarde a rosa. Ok. Sobre o que este poema está falando? Principalmente, Cris, se você colocar no poema mesmo, fica mais fácil para eles. Então, vamos lá. Então, ele está falando, na verdade, de quem? Sobre quem ele está falando? Sobre o que ele está falando? Da Rosa? Da Nau? Do Fábio? Da vida? Nope. Ele está falando sobre a vaidade, uma forma de orgulho. Aí ele está falando, ó, a vaidade, Fábio, nesta vida, aqui, essa vaidade é rosa. Esta vaidade é planta. Esta vaidade é nau. Cara, olha a construção. Nossa, olha a construção sintática desse poema. Quem é? De que ele está falando? De quem ele está falando? Da vaidade. Concordam comigo? Eu tenho aqui, ó, a vaidade é o sujeito de tudo isso. Quem é planta? A vaidade. Quem é nau? A vaidade. Quem é o que aqui embaixo? A planta de novo. Não, mentira. Quem é rosa? A vaidade. Quem é planta? A vaidade. Quem é nau? A vaidade. Então, a construção disso é assim, ó. Ah, eu pus aqui embaixo para vocês. A vaidade é rosa, é planta e é nau. Sintaticamente falando, eu tenho o sujeito, um verbo de ligação e, vou rodar, rosa, planta e nau seriam predicativos do sujeito. É como se eu dissesse assim, vou escrever aqui, ó, vou rabiscar aqui, tá? Fábio. A vaidade é rosa, planta e não. Fábio é com quem ele está falando. Esse cara aqui é o vocativo, Fábio. A vaidade é o sujeito. É verbo de ligação. Rosa, planta e nau estão caracterizando, ele está caracterizando a vaidade. Isso aqui é o que nós chamamos de cultismo. Todo o resto também, né? Mas isso aqui é a construção. Olha essa construção sintática. Ele começou lá em cima e veio distribuindo. Aí, olha que louco. Então, ele está caracterizando. Ao mesmo tempo que eu falo assim, ó, a vaidade é rosa, ou a vaidade é nau, a vaidade é planta, semanticamente, eu estou estabelecendo o quê? Metáforas. Por isso que a gente fala que o cultismo, o gongorismo, esse estilo do barroco, do Gregório de Matos, tem um trabalho com a linguagem, né? Então, ele estabelece essas metáforas. É um jeito dele definir a vaidade. Então, ao mesmo tempo, existe aí uma questão cristã, teocêntrica, embora filosófica. Porque essa vaidade aí é o quê? A soberba, o orgulho. Um dos 7 pecados capitais. Legal, né? Aí, olha só, quando ele fala, então ele está falando, a vaidade é como rosa. É uma rosa que na manhã ela está toda bonita, e ela tem púrpuras, cores mil, e ela tem essa rosa na manhã, no início da vida, na juventude, tá? Ela tem ambições, e ela se rompe, garbosa, airosa, cheia de pretensões.
É uma planta que de abril favorecida, abril ali é a época, né? Por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, a galeota aqui é um tipo de embarcação, tá? Empavesada, enfeitada, suca ufana navega destemida. Suca é os sucos da água, assim, ó, ela parte, ela quando o navio, a embarcação corta a água, né? Então ela navega destemida. Então ela é uma rosa que enfeita a manhã, que tem é cheia de sonhos. Ela é como uma planta que cresce. Ela é como uma navegação que corta os mares ao longo da vida, né? É como uma nau que rápida se, se, se sente orgulhosa. Ela tem tudo isso. Mas o que adianta ela ser planta, ser rosa, ser nau, se no final da vida, penha a nau. Penha aqui é abismo. O que acontece? O que adianta tudo isso na vida se uma hora a nau, a embarcação, pode cair por um abismo, pode afundar, pode se perder? Ferro a planta. O que acontece com a planta? Mais cedo ou mais tarde ela é ceifada. E tarde a rosa. Se a rosa no amanhecer ela está vistosa, no entardecer é como se fosse o tempo, né? E ela fenecesse. Então, por que tudo isso se no fim todo mundo, seja a planta, seja a rosa, seja a nau, vai ter um fim, tá? Então a vaidade nos leva sempre a um fim. A vaidade, Fábio, nos leva a uma impressão, a um conceito, a um caminho na vida equivocado. A vaidade nos leva a acharmos que somos aquilo que não somos. A vaidade nos traz a impressão de que a nossa vida, a nossa ação, nós valemos mais, temos mais do que na verdade nós temos. Então a vaidade é enganosa. Ela nos traz uma visão quase ingênua dentro do orgulho, dentro da nossa galhardia, quase ingênua da vida, tá? E assim é um dos sonetos que falam da, da reflexão, refletindo sobre as coisas do mundo. Esse da inconstância dos bens do mundo também é um dos mais conhecidos, é bem popularzinho, e ele fala, é daqui que a gente tem aquela questão que só há constância na inconstância, tá? Então, aqui vocês já começam a perceber as características de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza? Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, aqui nós temos uma visão dele um pouco pessimista, né?
Olha, o sol nasce, mas é um sol só por dia. É verdade. E depois do sol, da luz, sempre vem uma noite escura. E em sombras, né, na velhice, sempre morre a formosura, a beleza. E o fim da alegria é sempre a tristeza. Então, se o sol vai nascer, se ele vai morrer, por que ele nasce? Se a luz não é rompida pela escureção, se ela é tão formosa, se ela é tão importante, por que ela não dura? Por que a beleza se transforma? Por que a juventude se transforma? Essa beleza aí se transforma ao longo do tempo, né? Como o gosto da pena se insifia, na verdade, olha que legal, como o gosto da pena se insifia, a pena da caneta, a caneta, como o gosto da pena, por que assim é escrito? Por que assim está escrito? Por que é isso que está escrito, né? Mas se no sol e na luz falte firmeza, se eu não tenho constância no sol, na luz, na beleza, na juventude, no tempo, eu tenho constância só numa coisa, que tudo é inconstante. Então, também é uma poesia reflexiva. Aqui eu pus um trecho para vocês de um soneto dele satírico. Gente, assim, eu pus só esse porque, na verdade, ele tem a poesia erótica e ele tem a poesia satírica. Só que a poesia satírica dele também tem um tonzinho erótico, tá? E eu confesso para vocês que alguns não dá nem para a gente ler. Eu até tinha selecionado ali no, no, nos textos, no livro dele de análise, alguns mais pesadinhos, mas é salgado. Então, olha só. Há uma freira que, satirizando a delgada aparência do poeta, lhe chamou de pica-flor. Então, ele tinha muitas picuinhas mesmo com todo mundo. E como ele vivia atacando a igreja, o clero, o prefeito, o político, tinha muita gente também que o atacava, que fazia piadinhas. Então, ele tinha essa questão também de atrair inimigos, né? E aí ela teria, porque, segundo contam, ele era alto, magro, e ele tinha o narizinho meio avantajadinho, ele era meio naricutinho. E aí uma freira teria feito uma piadinha com o nome Pica-Flor, trocando por Beija-Flor. Até que foi interessante, né? O bico, pica. Mas ali, porque na verdade pica-flor, né, associando com o beija-flor e já dando a conotação da ambiguidade aí, da palavra pica e etc. E aí ele respondeu: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo de mim só o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor. Ou seja, olha, minha senhora, você está me chamando de pica-flor? Legal, tudo bem, eu aceito ser, eu sou mesmo pica-flor. Agora eu quero saber o seguinte, já que eu sou pica-flor, que tal aquela florzinha que você guarda tanto? Traz aqui, que a gente coloca um melzinho nela. Ah, então ele era, né? E a outra não tinha nada que mexer com ele, né? E aí, e assim vai, tá? Ele tem umas poesias satíricas bem pesadas. Tem uma
Ele também sempre fala que a freira falou alguma coisa, ele vai responder. Tem uma que ela pergunta para ele, que é um poema, quando a suposta freira, né, pergunta o que era um príapo. E aí ele tem um poema inteiro explicando para ela o que seria um príapo. Príapo, só lembrando vocês, só reforçando, está se referindo ao falo, né, ao membro masculino, ao famoso pipi. Então ele faz um poemaço assim, não preciso nem falar para vocês a categoria clássica do vocabulário, falando dessa questão do que seria o príapo. E ele é pesadão. Por isso que ele é tão antagônico, paradoxal, ambíguo e representa tão bem esse contexto do barroco, tá? Esse daqui é bem bonitinho, não, desculpa. Ele é um satírico também, aí ele fala, contemplando nas coisas do mundo, desde o seu retiro, lhe atira com seu ápage, como quem a nado escapou da tormenta. Ápage é uma espécie de jantar, tá? É um momento, um ritual em que vem de outras histórias, né? Mas assim, um jantar com comensais. Comensais são pessoas que compartilham conosco a mesa. E aí ele faz uma crítica às classes sociais, tá? Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Esse mundo é mais rico o que mais rouba. Quem mais limpo se quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Quem mais limpo tenta aparecer, tem mais caspa, tem mais sujeira. Com sua língua, ao nobre, o vil decepa. Vil é caráter, né? Uma pessoa vil é uma pessoa sem caráter. Então, quer dizer, aquele vil, a pessoa que é vil, que é sem caráter, que fala que com a língua ela decepa a pessoa que é nobre. Esse nobre não é um nobre de nobreza. Ele está falando que com sua língua o vil decepa o nobre. Ou seja, com a sua língua, com a sua maledicência, com as calúnias, a pessoa que é vil, sem caráter, ela decepa, ela fere, ela ofende, ela corta o caminho daqueles que são nobres. O velhaco maior, o espertalhão, sempre tem capa. Aquele que é espertalhão, que é velhaco, sempre tem capa e sempre tem uma cobertura. Mostra o patife da nobreza o mapa. Então, ele mostra aquele que é patife, aquele que não tem caráter, ele consegue mostrar o mapa da nobreza. Ele consegue mostrar o caminho para chegar às classes sociais, à ascensão social. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Aquele que é patife, aquele que não tem caráter, mostra para o outro como que você pode ter ascensão social. Através do roubo, através da maledicência, através de passar por cima um do outro. E aquele que é esperto agarra essa oportunidade e ligeiro trepa. Esse ligeiro trepa, ele muda de classe social. E aquele que menos pode falar, mais increpa, denuncia. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Então, não adianta denúncia, não adianta verdade, não adianta, na verdade, o mundo é dos espertos. O mundo é daqueles que negociam.
Se você tem dinheiro, se você tem poder, você pode ser o que você quer, inclusive papa. Quem está falando aqui em caráter? Você tem dinheiro, você tem poder? Você pode ser até papa. A flor baixa se encuca por tulipa. A flor baixa significa uma flor relezinha, uma florzinha qualquer. Nesse mundo aqui de falsidade, ela pode passar por uma tulipa. Aqui ele estabeleceu uma metáfora. A pessoa da classe mais baixa, se ela tem contatos, ela pode passar como nobre. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Hoje você carrega uma bengala, que era uma peça de nobreza. Ontem estava com um galinho na mão. Mais isento se mostra o que mais chupa. O que mais puxa saco. Aquele que mais puxa saco, mas ele não tem que assumir culpa, não tem que. Ele é livre das próprias coisas. Para a tropa, vaso a tripa. Mais uma vez, Gregório de Matos sendo Gregório de Matos. Para a tropa é assim, para a galera, para todo mundo aí, ó, para vocês, eu vaso a tripa. Aqui primeiro coloquei para vocês, isso aqui é uma literação, ó, tropa, tripa, para a tropa, vaso a tripa. Essa repetição das consoantes aqui a gente chama de aliteração. Vazar a tripa, putz, ele quer dizer assim, ó, pro povo aí, ó, esse povo aí, sabe a nossa expressão, desculpem, eu gargalhando? É isso aí. Ó, pra vocês aí, ó, pra essa galera toda, eu vazo a tripa. E mais não digo, porque a musa topa, em apa, em epa, em ipa, em opa, em upa. Ou seja, aqui ele tem o recurso da recolha. E aí ele está dando um tom de descaso. Meu, eu não vou falar mais nada, porque tanto faz mesmo. Tudo acaba em pizza, em apa, epa, ipa, opa e upa. Mas da onde ele tirou isso? Olha isso, gente, ó. Mapa, apa, trepa, increpa, apa, ipa, opa e upa. Ele foi puxando o final das rimas. Então ele vai contando tudo. Olha, não adianta, né? Aquele que conhece o mapa da fortuna passa para o outro. Se você é espertão, você consegue lucrar. Não importa se você é nobre, porque alguém pode soltar uma calúnia sobre você. Aquele que é esperto vai mudar, vai conseguir ficar perto dos ricos. Se você é puxa-saco, você vai sempre se dar bem. E aí ele vai fazendo essas rimas, e se vocês perceberem, ele vai terminando, ó. Apa, epa, ipa, opa, iupa. Apa, epa, ipa, opa, iupa. Aí no fim ele fala assim, ó, você quer saber? Para esse povo aí todo, eu vazo a tripa, ou seja, né? Esse povo todo aí eu faço cocô. E só não vou falar mais, porque não adianta. Porque tudo, sabe o nosso, só não vou falar mais porque tudo acaba em pizza? Ele vai, só não vou falar mais porque tudo acaba em apa, epa, ipa, opa e upa. Esse recolho, o recurso da recolha é do próprio soneto, tá bom? Então é isso, gente. Olha, eu acho que é importante para vocês, para qualquer, desculpem mais uma vez, né? Mas é importante para vocês na questão do Gregório de Matos. Não, Firulinha bonitinho, né? Ai, a gente é muito ridículo com esses nomes que a gente coloca nas coisas, mas são bonitinhos. O que é importante vocês entenderem, na verdade, sobre o Gregório de Matos? Que qualquer poema que vocês lerem dele, vocês vão conseguir. Ou ele está fazendo uma sátira lascada da sociedade, ou ele está
provocando alguém, ou ele está brigando com a famosa freira, ou quando são sonetos religiosos, sonetos de reflexão e os sonetos de amor, ele sempre fala da inconstância da vida, da inconstância das coisas, da inconstância dos conflitos, do bem, do mal, do eterno e do que não é eterno, do céu e da terra, do pecado e do perdão. Então, ele sempre joga com essa ambiguidade, certo? É só vocês se lembrarem em qualquer exercício que ele é do barroco, que ele foi polêmico e que ele juntava todas essas características no poema dele. O resto é interpretação de texto, não há o que temer. Beleza? Fechamos? Mais uma semana? Então tá bom. Alguma dúvida? Não? Então tá bom, meninos. Boa semana para vocês. Obrigada pela companhia, obrigada pela aula, certo? Pode falar, Frida. Alguém falou? Eu vi uma mensagenzinha aqui, não? Então vamos lá. Olha, beleza, gente? Beijos para vocês. Sandra, por hora, sem dúvida. Só agradecimento. Paola, sem dúvida. Obrigada, professora. Obrigada, belezinha. Obrigada, professora. Meninos, obrigada a vocês pela companhia. Super beijo para vocês, viu? Até mais. Qualquer coisa, tô por lá. Tá bom? Tô por lá e por aqui. Aí eu ponho tudo para vocês aí. Nossa, sabe o que eu vi? Alguém consegue fazer isso aqui virar podcast mesmo, né? Eu achei, nossa, achei muito legal. Achei lá no Drive. Beijo para vocês, gente. Até mais, viu? Beijão. Boas coisas para vocês. Tchau.